Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a alegoria da caverna. Essa descrição, feita por Platão, diz assim que são pessoas que estão acorrentadas desde a infância em uma caverna, de modo a enxergar apenas a parede ao fundo, na qual são projetadas sombras que elas pensam ser a realidade. Trata-se, entretanto, da sombra de marionetes, empunhadas por pessoas atrás de um muro que também esconde uma fogueira. Se um dos indivíduos conseguisse se soltar destas correntes para contemplar a luz do dia, os verdadeiros objetos que realmente se encontram lá fora, ao regressar à caverna, seus antigos companheiros o tomariam por louco e não acreditariam em suas palavras. O que impede você a caminhar, a ter o conhecimento verdadeiro? Vejamos aqui qual é a explicação que nós podemos obter conforme esta autora que nós trabalhamos do nosso livro, que ela diz sobre a alegoria da caverna. A alegoria da caverna, para ela, representa as etapas da educação de um filósofo, que ao sair do mundo das sombras, que é aquele mundo das aparências, que você pensa, que você conhece tudo, para alcançar o conhecimento verdadeiro. Você precisa sair deste mundo das sombras. Após, então, esta experiência, ele tem que voltar à caverna para orientar os demais e assumir o governo. Esta é a ideia de Platão. Por isso, a análise da alegoria pode ser feita, então, por dois pontos de vista. Vejamos o que ele diz. Por exemplo, o primeiro, o político. Quando o filósofo retorna, o filósofo político, com o retorno do filósofo político, que conhece, agora então, ele conhece a arte de governar, porque ele se livrou das correntes, porque a luz encheu os seus olhos. O outro, o epistemológico, quando o filósofo volta para despertar nos outros o conhecimento verdadeiro. Nós sabemos que quando eu sei algo, o ideal seria se eu pudesse abrir os olhos dos outros, ou trazer luz, porque o conhecimento, ele traz luz para a vida das pessoas. Platão distingue dois tipos de conhecimento, que é o conhecimento sensível, o inteligível, que esses dois ainda vão se subdividir em outros graus. Vejamos então. Observando a ilustração da caverna, identificamos 4 formas de realidade. Vejamos, o que poderiam ser estas sombras? Ele vai relatar para nós que é a aparência sensível das coisas. E as marionetes, o que seriam? É a representação de animais, plantas, etc. Ou seja, das próprias coisas sensíveis. E o exterior da caverna? É a realidade das ideias. O sol, a suprema ideia do bem, porque ele ilumina. O muro representa a separação de 2 tipos de conhecimento. Quais são os muros que estão atrapalhando você na vida a enxergar? O que tem impedido você de alcançar o verdadeiro conhecimento, seja de qualquer área que for na sua vida? Eu faço essa pergunta para você. O texto diz aqui para nós que esses 2 tipos, ele vai falar o sensível, que corresponde as 2 primeiras formas de realidade. E o inteligível corresponde às 2 últimas, certo? Os 2 primeiros é o político e o epistemológico. E os outros
as sombras e a marionete. Vejamos aqui. Agora, vamos continuar a nossa análise, mas pensando na dialética platônica. A alegoria da caverna é uma metáfora que serve de base para Platão para expor a dialética do grau de conhecimento. Vejamos aqui, eu vou pegar aqui para vocês, só um minuto. Qual que é, nós, desde o ano passado, para Platão, aqui eu peguei para vocês como Platão pensa que para o platonismo, o que é a dialética, processo de diálogo, debate entre interlocutores comprometidos com a busca da verdade. Observe esse conceito, através do qual a alma se eleva gradativamente, das aparências sensíveis às realidades inteligíveis ou ideias. Continuando aqui o que nós estamos falando. Sair das sombras para a visão do sol representa a passagem dos graus inferiores, quando eu estou aqui embaixo, para os conhecimentos superiores. Isso na teoria das ideias, né? Platão distingue o mundo sensível, que é o dos fenômenos, e o mundo inteligível, que é o das ideias. Vejamos aqui, então, como que se dá o mundo sensível, que ele é percebido pelos nossos sentidos, é o local da multiplicidade, do movimento, é ilusório, pura sombra do verdadeiro mundo. Por exemplo, olha o exemplo. Mesmo que existam inúmeras abelhas dos mais variados tipos, a ideia de abelha deve ser una, imutável, a verdadeira realidade, correto? Porque é a base do que seja uma abelha. Vejamos agora, então, o mundo inteligível, que ele é alcançado pela dialética ascendente. O comprometimento, quando nós estamos falando em dialética, o comprometimento com a verdade. Olha o que o texto nos diz aqui, que fará a alma elevar-se das coisas múltiplas e imutáveis às ideias unas e imutáveis, porque aí eu cheguei ao conhecimento verdadeiro. As ideias gerais, elas são hierarquizadas. E no topo delas está a ideia do bem, que Platão fala para nós, a mais elevada em perfeição e a mais geral de todas. Na alegoria da caverna, corresponde, é o que nós vimos, a metáfora do sol. É do bem, porque ele ilumina, certo? Os seres em geral não existem senão enquanto participam do bem, porque descobriram, né? Porque a luz aflorou em sua mente. E o bem supremo é também a suprema beleza, o Deus de Platão. Como as ideias são a única verdade, para Platão, viu, gente? Presta atenção. O mundo dos fenômenos só existe na medida em que participa no mundo das ideias, do qual é apenas sombra ou cópia. Trata-se da teoria da participação, que mais tarde vai ser duramente criticada por Aristóteles. Olha, algo que eu vou explicar para vocês agora, que é de extrema necessidade nós compreendermos, sobre a questão da ascensão da dialética. A opinião, né, ela vai passar por dois graus, aqui dizemos aqui, conforme está o gráfico aqui para mim. A opinião, você sabe que é a doxa, né? Ela passa pelas imagens do sensível
e também pela realidades sensíveis e a crença, certo? Essa é a questão da opinião. Lembrando a vocês que para eu chegar ao conhecimento verdadeiro, eu preciso deixar a minha doxa. Inclusive num diálogo, quando eu tenho um diálogo, se eu quero ser entendida, eu preciso deixar a minha própria opinião para poder entender o outro, correto? Dentro da ciência, do conhecimento científico, né, o epistemológico, é o conhecimento matemático, o raciocínio hipotético, e o conhecimento filosófico e a intuição intelectiva, correto? Hoje nós paramos por aqui.